Estamos aqui mais uma vez com o nosso Mandatum Cast, hoje com um convidado especialíssimo, um grande amigo de longa data, que com uma agenda aí muito complicada, conseguimos trazê-lo aqui para ele bater um papo, que é o nosso amigo Antônio Claré de Oliveira Júnior. Advogado ítalo brasileiro com sólida trajetória em gestão pública e financeira, atual vice-presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, com especialização em gestão e negócios pela Fundação Dom Cabral, Direito Tributário pela PUC Minas, Finanças, Investimentos e Banking pela PUC Rio Grande do Sul. Ao longo da carreira, ocupou posições estratégicas no setor público, incluindo diretor-geral da Agência Reguladora do Saneamento do Estado de Minas Gerais, subsecretário do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, procurador-geral e legislativo de Ribeirão das Neves e BDMG atualmente, né, membro do Conselho Fiscal, antes de assumir a atual vice-presidência. O currículo é longo, né? Acho que até ficar uns 2 dias aqui falando, analista ambiental, gerente financeiro, advogado, procurador-geral, subsecretário, atual vice-presidente do BDMG, debatedor lá do nosso programa, lá do Dr. Rodrigo Carneiro, lá da Rede 98, foi também diretor-geral da Arsai e professor da Universidade Católica do Estado de Minas Gerais. Então, nós estamos aqui com o nosso grande amigo para bater um papo e contar um pouquinho da sua história. A gente tem esse bate-papo aqui, Clara, e na verdade a gente quer saber o seguinte: como é que foi a sua história, a sua influência, né? Um grande amigo também do pai, né, do Antônio Claré. E como é que foi essa influência sua? Por que você nasceu aqui, nasceu na Itália, e vou para o lado das finanças, seu pai, sua mãe, como é que foi essa criação sua? Você é de Belo Horizonte, não é no interior? Vamos contar um pouquinho aí da sua trajetória aí. Primeiro, agradecer demais, né, pelo convite aqui para participar do Mandatum Cast. Eu já tinha assistido. Nós que agradecemos, é bacana. Eu sou um amigo aqui, um parceiro do Mandatum, né? Já estive aqui algumas vezes, claro, batendo um papo aí, conversando sobre projetos. Eu falo que você é meu amigo mais chique que eu tenho. Tá vendo? Olha só. É bom demais ter amigo. Eu falo que eu fui criado lá em Lourdes, né? Minha vida toda. Depois é que eu acabei mudando para o Belvedere, né? Uhum. E hoje eu sou até pampulheiro, né? Moro na Pampulha tem 7 anos. Gosto demais de lá. O interior. Lá no interior. Gosto demais lá no bairro São Luís. Sim, é o interior. Excelente. Todo mundo conhece todo mundo. Você anda descalço na rua. E eu não sei atualmente, porque era uma pena, né? Porque Belo Horizonte tem uma lagoa tão bonita que era o cartão de visita. Continua sendo, mas eu não sei se ainda, porque essa história de lá de despoluir esse negócio já é tão antiga. Que mas eles agora então melhorou. Um processo legal. Inclusive, o governo de Minas até anunciou recentemente, talvez um mês, que agora em dezembro vai começar a ter a navegação lá. Bacana. Vai ter, não sei se são 8 ou 9 por dia de navegação. Você vai poder excelente. Que não estão ligadas à rede de esgoto. Não estão ligados. E elas jogam de uma forma ou de outra, chega lá na lagoa, né? Dentro da bacia. Em algum momento chega lá. Tem casa que tem a rede de esgoto da Copasa passando e não quer ligar. Fala, não vou ligar. Por quê? Porque vai pagar a taxa de esgoto. Por causa da taxa de esgoto? Da taxa de esgoto. Porque a taxa de esgoto hoje é 74%, né? Então, se você paga R$100 de água, você vai pagar 74% de esgoto. Aí esse ignorante vai lá. E eu não estou falando de gente pobre, não. Tem gente rica nessa história. Tá? Loucura. O ignorante é pobre de espírito mesmo. Ele vai lá e fala, não vou ligar, não. Aí a Copasa pode obrigar? Não pode. E reclama que a lagoa está poluída. A Copasa não pode obrigar, por lei. Quem que pode obrigar? A prefeitura. Então, nós estamos na mão da Prefeitura de Contagem de Belo Horizonte, que tem que multar, colocar multa em dívida ativa e tal. Mas parece que agora eles estão todos assim organizados, tanto Copasa quanto a Prefeitura de BH, de Contagem e o Tribunal de Contas do Estado. Está todo mais ou menos encaminhando para limpar a lagoa ali, sabe? Então... Vai ser bom demais. Mas assim, eu sou advogado, né? Você sabe, né? De carreira. Sim, aí minha vida... eu digo que o que eu ganhei foi com advocacia. E sempre gostei de estudar, minha vida toda. Então, fiz pós-graduação em gestão de negócio lá na Dom Cabral, mesmo como advogado. Mas seu pai não é advogado, não, né? Meu pai é engenheiro agrônomo. Meu pai é engenheiro agrônomo, mas ele foi executivo a vida toda, né? Ele foi executivo da área de agronegócio, que é eucalipto, né? Só que depois acabou que ele
ele foi para o lado de gestão mesmo, que ele chegou a ser presidente da Infraero, Sim, né, claro, no governo Temer, depois ele foi para São Dória. Paulo, eu lembro. Mas eu sempre gostei de estudar, né? E depois fiz direito tributário lá na PUC, apesar de não ser um tributarista, porque o tributarista tem que estar ocupado com aquilo ali todos os dias. Vou te falar, É o que eu falo. Alguém fala, você é tributarista? Cara, eu tenho até pós em tributário, mas eu não sou tributarista. Eu trabalhei no Ministério Público Federal, com custos legis, só tributário, e na Procuradoria da Fazenda Nacional, aqui do estado de Minas. Já até mandou um abraço para a turma lá. Mas, sinceramente falando, a atualização é rápida demais. Todo dia um decreto, uma lei, uma taxa, um imposto, contribuição. Agora parece que vai dar uma confusão, mas vai melhorar depois, assim, eu acho que vai até aumentar. 10 anos de confusão, mas depois vai melhorar, né? É tipo isso, né? Mas realmente essa questão tributária brasileira, tem até uma gozação, não sei se é verdade ou não, mas eles têm um livro que o cara pegou e imprimiu todas as legislações, portarias, decretos, não sei o quê, que o livro é, sei lá, 2 metros de altura. Já ouvi falar da história, já ouvi falar. Porque você pegar, você que está na área pública, então, nem se fala, porque quando você quer explicar para um gringo, o cara não consegue entender. Cara. É quase impossível. É uma coisa maluca. Então, existe uma diferença entre o especialista em direito tributário e o tributarista. Eu sou especialista no sentido legal. Sim. Fiz a pós lá na PUC, 2 anos lá. Claro. Ali na Praça Liberdade, né? Que tem aquela PUC ali. Sei qual que e em 2015 a 2017, mas não sou tributarista, não atuo com tributário, estudo e tal, mas eu gosto muito. E aí o que acontece? Você sabe que eu sou muito ligado ao Partido Novo, desde a sua fundação, né? Fundação de 2015, sou filiado. Você chegou a fazer o IFL também, não? Eu não fiz o IFL, mas eu me considero um honoris causa. Eu sou doutor honoris causa. É um amigo escuro. Eu sou amigo. A gente ia lá, eu participei de várias reuniões, jantares. Isso. Até hoje eu participo muito, assim, gosto demais do pessoal do IFL, sempre me convidam lá por fora da Liberdade, para alguns, às vezes palestrar lá, tanto o IFL jovem quanto o IFL, né? Mas aí eu acaba que eu sou muito ligado ao Novo. E quando o governador Romeu Zema foi eleito em 19, eu falei, não, eu vou ter que ajudar. Que ninguém achava que ele tinha chance. E o Novo era pequeno. Então, assim, também ninguém achava que ele tinha chance. Ninguém tinha chance, mas aí veio aquela grande surpresa, aquela resposta nas urnas. E quando ele ganhou, eu falei, eu vou ter que mergulhar nessa. A gente tinha poucas pessoas no Novo, assim, pessoas de confiança mesmo, tudo, e acabou que eu fui para o governo como subsecretário lá de meio ambiente. Depois fiquei 4 anos na agência reguladora. A agência reguladora, para quem não sabe, né, é a agência que define as tarifas da Copasa e da Copanor, que é a Copasa lá do norte de Minas. Né? Define tarifa, faz as regulações todas do serviço e fiscaliza. Então, assim, é uma agência quase que de economistas. Então, ali eu comecei a ficar muito próximo da economia, da questão de números mesmo, né? Financeira. Né? E, em paralelo, me tornei membro do Conselho Fiscal do BDMG. Aí eu mergulhei de vez, falei, vou fazer uma pós em banking, né? Banking, economia e investimentos. E, por fim, no segundo mandato do Zema, né? Já tem 3 anos, eu larguei estudo, né? A agência de regulação e o Conselho Fiscal e assumi como vice-presidente lá do BDMG. Hoje a gente está com as seguintes áreas lá na vice-presidência: jurídico, RH, patrimônio e TI também. Né? Só pepino. E relações institucionais também. Então, assim, é muito trabalho, né? Mas é um trabalho muito gostoso, cara, porque tem muitos resultados, né? É um governo, você sabe bem, um governo que quer eficiência. Sim, né? Então, não fica naquela influência negativa, porque existe a influência positiva e negativa, né? Não tem aquela influência negativa, não é vamos ter resultado, vamos ter respeito com o dinheiro público. Então, é muito, muito gratificante a gente fazer parte de um governo como esse. E estou lá, né? E você falou bem, eu tenho uma atividade paralela, que é com o nosso amigo Rodrigo Carneiro, né? Mandar um abraço para ele. Gosto demais dele, cara. Sou fã dele. E eu tenho o nosso programa, o Talks, segunda a sexta, 19 às 20 horas na 98, tanto na 98.3 quanto na 103.3. E tem um lugar que a gente de BH acha que não comenta muito, que é na Record do interior. Ele passa ao vivo na Record do interior. Não sabia. Então, é engraçado que às vezes o interior a pessoa fala assim, você é o Claré da Record?
Aí que depois comecei a me ligar o que era, cara. Porque retransmite pela Record. Ele retransmite, é ao vivo, na Record, no legal, interior. não Mais de sabia, 230 cidades, Juiz de Fora, Montes Claros, Sete legal, Lagoas. cara. Então, eu tava até em... Deve ter um mês, eu passei pelo Panamá, no aeroporto. Uma moça ficou me olhando assim. Falei, deve assistir o Talks, né? Ela falou assim, você é o Claré da Record? Na hora eu falei, do interior. Eu falei, você é de onde? É Juiz de Fora. Então, são coisas que eu gosto muito. Eu gosto muito lá do banco, do BDMG, até pelos resultados que a gente tem tido, né? Mas gosto demais também dessa parte de comunicação, cara, da rádio. Eu tô há 5 anos lá na rádio. Boa assim, demais. Tenho aprendido muito. Eu tive a honra de participar também muitos anos lá na Rádio Itatiaia com o José Lino. E realmente é uma escola. E engraçado isso que você falou. Eu tinha muitas atribuições, tarefa, um monte de coisa e tal. Mas os maiores prazeres que eu tinha era ir lá na Rádio Itatiaia, fazer o programa Rádio Vivo lá com o José Lino, que nos deixou aí, né, em memória aí, a toda a família, realmente. Mas era um ambiente, assim, muito bacana, muito legal. E é uma informação direta, né? Uma coisa que eu sempre procurava tentar, assim, o que eu posso falar para ajudar as pessoas de uma forma direta, objetiva. E é engraçado que a audiência é altíssima. É impressionante. Todo mundo escutava a rádio, que escuta ainda, né? E a própria, né, a própria rede 98 do Rodrigo, né, da turma lá, gosto muito também. Impressionante como todo mundo escuta, fala e tanto é que a gente tem hoje grandes políticos que vieram do rádio, né? Itatiaia é um partido político quase, né? Exatamente, né? Hoje está com o grupo lá do Rubens Menin, Isso. Né? O João, um abraço para a turma lá. Um abraço pro Gustavo Drummond. Mas você conhece ele? Que tá conheço a turma, conheço. O Gustavo estudou comigo no Loyola a vida toda. Ah, é? Ele e o Rafael Menin, né? Foram meus colegas lá. Eles um parecem mais novos, mas são da minha idade. Não, mas você tá novo também, você tá conservado. Mas, Clareiro, na verdade, o que acontece? A gente tem uma visão muito diferente da área pública. Por quê? A gente está do lado privado e todas as vezes, querendo ou não, que você às vezes precisa de um resultado público, você sempre fica com aquela uma pecha, né? Nossa, mas é ruim demais, o sistema é ruim demais, não funciona, e é fila, e é burocracia. E o que você acha, na sua avaliação? Tá melhorando, as pessoas estão se conscientizando, o sistema está melhorando. O que você vê assim, dentro dessa área pública que a gente sempre fala muito quando o contribuinte, né, vai precisar de algum auxílio, alguma coisa. E eu me comparo muito, porque quando eu morei no Japão, eu fiquei muito impressionado. Porque eu morei lá em 94 para 95, fiz high school. Mas um dia eu fui na prefeitura, eu não sabia que era prefeitura. Mas eu cheguei lá, um lugar maravilhoso. Tinha um telão de todo tamanho. Achei que era shopping. Falei, mas o que nós estamos fazendo? Não sabia, né? Que minha mãe tinha me levado lá, minha mãe japonesa, que eu estava na casa dela. E eu ia pegar uma carteirinha, porque quando você vai morar lá, eles fazem uma carteirinha para você de estudante, e aí tem alguns benefícios dessa carteirinha. E a prefeitura que estava emitindo. Mas eu fiquei impressionadíssimo. O atendimento, a eficiência, chamando pelo nome, isso em 94, né? Então eu sempre comparo isso. Mas na sua avaliação, que está lá dentro, né? O que você acha, o que você vê assim que já melhorou, que pode melhorar? E eu também tive um pouco do outro lado e eu vi assim, tem muito servidor público excepcional. Cara ponta firme, cara bom, chega cedo, sai tarde, né? Tem alguns que levam às vezes, né, enrola, leva. Mas não é a grande maioria, né? Eu queria que você falasse pra gente o que você tem visto aí, né, da área pública. Primeiro, assim, não quero desanimar, mas igual ao Japão a gente nunca vai ser. Nunca é uma palavra forte. Mas pelo menos não nos próximos 50 anos, porque eu acho que lei não define nada, o que define é cultura. E o japonês, se você apontar o dedo para um servidor ou político japonês falar esse cara é corrupto, ele se mata. Ele se mata pelo simples fato de alguém achar que ele é corrupto. E isso não é exagero, não. Quem tiver duvidando pode entrar no Google aí. É verdade. Aqui não, aqui tira onda. Aqui vai pra cadeia, arruma um esquema para ver uma televisão, ter o cigarro mais caro. Sai de lá, às vezes é até eleito. Tem alguns que eu conheço corruptos que foram até eleitos. Então,
Assim, não tô falando de um ou dois, não. Sim, Tá? Não, pra não falar, tá falando do fulano. Não, tô falando de modo... Tem vários. Vários. Então, assim, qual que é a minha crítica? Esse cara que foi preso por corrupção, não tô falando de uma pessoa não, tá, gente? Tô falando de algumas. Sim, claro. Essa pessoa, após cumprir sua pena ou após ser absolvido, qualquer questão, ele ainda corre risco de ser eleito. Imagina bem. Imagina bem, esse cara ainda é eleito. Não tô falando nem de alguém que possa ter sido descondenado, tô falando alguém que foi condenado, cumpriu pena, saiu, tem risco de ser eleito. Sim, cara sabidamente corrupto, condenado, que cumpriu pena. Aí alguém vai falar, mas cumpriu sua pena. Sim, mas imoralmente isso é certo, mas aqui ele é eleito. Então, assim, esse é o primeiro ponto, a questão cultural. Mas por que eu estou falando da questão cultural? No Japão, então, você não precisa de um direito público que trave tanto os corruptos. Porque ele mesmo vai evitar ser corrupto, ele tem vergonha daquilo. No Brasil, você precisa de um direito público que trava. Então, o direito público do Brasil, ele é péssimo para as pessoas de bem, porque trava tudo, é uma burocracia, mas ele é necessário, porque ele vai travar o vagabundo corrupto. Então, como esse direito público trava muito, não tem como o público ter eficiência do privado. Não é porque a pessoa é ineficiente, não é porque a pessoa é pior do que a do privado, porque o direito público trava. É o direito público. Então, vou falar uma coisa, estou no público, quero comprar uma máquina para fazer um serviço. Eu preciso fazer uma licitação. Eu não posso ir lá e comprar a melhor máquina, o melhor custo-benefício. Eu tenho que fazer uma licitação. Muitas vezes essa licitação vai me dar a pior máquina, dependendo, e não o melhor custo-benefício. O pior serviço, às vezes. O pior serviço. Isso é normal de acontecer. Então, tudo isso pelo direito público. Então, se você me diz assim, igual, por exemplo, eventualmente discute-se privatização de alguma empresa qualquer. Alguém fala assim, por que está em voga agora a questão de privatização de Copasa, por exemplo, né? Por que a Copasa, se está com um governo eficiente e tal, por que ela vai ser melhor privatizada? Porque não vai ter o direito público. É por isso. Então, ela vai ter mais celeridade, vai ter mais investimento, tudo mais fácil de acontecer. Isso repete com qualquer empresa pública. Então, assim, não é colocar um governo eficiente, isso não vai resolver. Tem que privatizar mesmo. Esse é o primeiro ponto, respondendo a sua pergunta, direito público. E sobre as pessoas, eu vou te falar, eu estou no público já há quase 10 anos, né? 8 anos. Eu acho que, de modo geral, 80% dos servidores são pessoas muito bem intencionadas, preparadíssimas e também de alta eficiência e que vão bombar e ter sucesso em qualquer lugar no privado. Mas 20% não. Alguns lugares são menos, tá? Algumas empresas privadas, você vai lá, é 1%, 2%, que é a maçã podre. Uhum. Mas, de modo geral, você pegar governos, municipal, estadual, 20% realmente, não é que 20% é ruim de serviço nem nada, não. Mas 20% não está no nível que a gente precisa. Só que isso está melhorando, porque agora você vê que existe uma cobrança maior, existe alguns entendimentos de STF, inclusive, que você pode demitir. Tem entendimento do STF hoje, você pode demitir por uma pessoa não ter uma grande entrega. Existem esse entendimento. Nas estatais você já faz isso. Nas estatais você já faz isso. Se você for em estatais... que bom. Você já consegue... E já tem prática, já tem na prática concursados demitidos por ineficiência. Isso já existe. Não, isso é excelente, porque eu lembro muito, assim... como eu tive, né, um pouco nessas duas áreas públicas, eu lembro que tinha muita gente que entrava com pedido de manutenção para ficar e enrolar, ficar, não sei o quê. E às vezes o cara aposentava com salário integral. Eu falei, gente, mas o cara é péssimo. Isso ainda existe para juiz, né? Você sabe. Poder judiciário, você não pode falar muito, não, que você está no dia a dia. Não, mas aqui é bate-papo. Eu acho que a gente tem que falar a verdade para o melhor. As pessoas têm que saber disso. Né? As pessoas têm que saber disso. Claro. Hoje, a pior pena, a mais grave pena para um juiz que existe é ele aposentar recebendo integral. É a pior pena. Às vezes eu quero até vontade de fazer alguma coisa, tá doido. Não existe a pena de você ser exonerado com a mão na frente ou outra atrás, ou levar... Não, é a pior pena para um juiz. Então, a gente precisa de uma reforma administrativa urgente. Eu gostei muito da reforma administrativa proposta pelo Paulo Guedes no governo anterior, mas assim que ela chegou no Congresso, ela já virou outra. E não passou também, mas já virou outra. Eu vi umas conversas aí da reforma administrativa que vai ser proposta agora. Eu gostei do que eu vi. Eu achei que ela é interessante. Ela não vai resolver,
mas é bem melhor do que a gente tem hoje, sabe? Acaba com esses benefícios, 60 dias de férias para judiciário, algumas vantagens que eu entendo que não são morais. Então, mas a gente está caminhando, eu acho que a gente está caminhando para um lugar legal, sabe? Que a gente consegue separar o joio do trigo. E quando você assume um cargo, por exemplo, você estava lá, né, veio da iniciativa privada, passou para a área pública, mas você assume um cargo na área pública, você acha que você consegue fazer a diferença? Porque eu vejo às vezes, né, eu não vou citar aqui, mas eu vi alguns empresários, de certa forma, com toda a vontade de fazer um mundo de mudanças, chegou lá, não conseguiu fazer nada, limpou, lava minhas mãos, foi embora e acabou. Eu até, de certa forma, eu acho que a pessoa que se predispõe a isso, sair da área pública para privada, da área privada e para a pública, tem que saber que tem desafio e tem que lutar, né, para poder. Mas o que você acha? Eu acho até porque tem muita gente que gostaria de ir, sai do privado e para o público, mas eu acho que as pessoas falam assim, não, dá um desânimo, porque às vezes você chega lá, vai tentar fazer, não consegue, enfim, né? Como é que é a sua visão sobre isso? Bom, primeiro que eu acho que a gente tem que sempre, que a gente ficar desanimado com alguma coisa, né? Eu vejo que muita gente de sucesso fala, eu quero ajudar, quero ir para o público, mudar o Brasil, mudar a vida das pessoas, às vezes dá desânimo. A gente tem que lembrar daquelas famosas palavras do Martin Luther King, né? Que não é o barulho dos maus que me preocupa, é o silêncio dos bons, né? Então, a gente tem que avançar. E eu eu tenho certeza que consegue fazer muita diferença. A gente pode dar um exemplo aqui e não estou politizando a conversa, estou dando exemplos. Sim, claro, coisa prática. No governo Pimentel, estou falando de Minas Gerais, quem não lembra que tinha atrasos de salário, ficava 3 meses sem receber, parcelava? Quem não lembra que você é advogado, ele pegou o depósito judicial. Todo, lembro. Pegou o depósito judicial. E para citar mais um absurdo, para não falar dos prejuízos estatais, tá? Deu prejuízos estatais. E um absurdo para mim, você tem um consignado, né? Que o servidor pega um empréstimo e está consignado, ou seja, tem um desconto mensal no seu salário. A gestão Pimentel pegou esse desconto e não pagou o empréstimo. Então essas pessoas, servidores, foram negativados. Que loucura. Eles pagaram e foram negativados. Então, assim, aí entra uma pessoa que não tem noção de política e de direito público, que é o Romeu Zema. Ele era um empresário. Sim, claro. Entrou sem noção, mas querendo ajudar. Hoje você vê, salário em dia. Inclusive pagou salários do que o outro deixou em aberto. Dívidas com municípios pagando em dia. Ajustou a questão da dívida da União, que é gigante, conseguiu aí, obviamente com a ajuda da Assembleia, né, fazendo o regime de recuperação fiscal e agora o Propag, conseguiu fazer um acordo para conseguir pagar essas dívidas. As estatais todas dão lucro recorde. Cortou inúmeros cargos comissionados, né? Então, assim, ele fez. Aí você vai falar, mas podia fazer muito mais? Se não tivesse direito público, eu tenho certeza que ele faria muito mais, mas tem. Aí eu te falo, e se não tivesse ele? Porque ele mesmo com todas essas dificuldades, ele conseguiu. E outros também conseguem, né? Então a gente vê que o vice-governador também, o Matheus Simões, também vai na mesma linha do Romeu Zema, né? Tá mantendo ali essa pegada. Então, assim, eu não acho que tem que ter medo do direito público, não. Tem que encarar, tem que fazer sua parte. Se a gente falar em legislativo, eu quero ser deputado, quero vereador e tal, não tenha medo, vai lá. Você tem que representar as pessoas, porque tem muita gente que está ali por carreira. E isso para mim é nojento. O cara falou, quer ser parlamentar por carreirismo. Não, vai lá para fazer alguma coisa pelo Brasil. Né? Vai ajudar, pô. Você passa. Quem está do lado de lá do balcão é quem sofre. Para mim, essa é a melhor pessoa que pode vir para o lado de cá do balcão. Que ela sofre, ela passa o aperto, ela sabe onde que o calo aperta, então ela pode ajudar quando ela estiver do lado de cá. Porque, infelizmente, hoje, né, o Estado ele vive por ele. Eu sou o Estado, eu quero viver. E esse é o errado, né? Ele tem que servir. Ele tem que servir. A finalidade do Estado é servir quem o banca, que é o pagador de impostos, né? Mas não é assim na maioria das vezes. Eu tive a oportunidade, tem um grupo que chama FBN, inclusive você está convidado a participar, e todos os ouvintes, chama Family Business Network, que é um grupo de empresas familiares, tem no mundo todo, e nós participei de um evento em Singapura, eu não conhecia Singapura. Não conheço, tenho vontade de ir.
É excepcional. Algumas coisas me chamaram muita atenção em Singapura. A primeira coisa que eles fizeram, e a gente teve uma reunião lá com o ministro, acho que era ministro da Economia na época lá, não sei se era Finanças ou Economia, mas era ministro da Fazenda, vamos dizer assim, né? Comparado ao ministro aqui. E ele contou a reforma que eles fizeram em Singapura. O que eles fizeram? Primeira coisa, eles colocaram regras fortíssimas de criminalidade. Então lá, né, comparado com a China também, a primeira coisa que eles fizeram, para poder mudar, a gente tem que colocar regras seríssimas aqui. Então, qualquer coisinha lá tem pena de morte, lá não tem brincadeira. Então a pessoa começa a ter uma outra atitude. Eles falam, né? Mas a lei não adianta. Mas igual no Irã, se roubar, corta a mão, vai ver se alguém rouba uma bala lá no Irã. Né? Corta a mão, ué. Dubai, ué, vai mais perto. Dubai. Cidade internacional. Exatamente. Lá então, uma menina de 15, 16 anos, pode andar de biquíni de madrugada na rua, que nada vai acontecer com ela. Exatamente. Aconteceu alguma coisa, a não ser que o cara é louco, né? Mas esse cara não vai chegar nesse ponto. Não vai, já vai estar antes. Com certeza. E aí eles estavam contando isso pra gente, como é que eles fizeram em Singapura. Segunda coisa, eles sabiam que para poder desenvolver precisava de educação. Então eles pegaram as principais universidades do mundo e fizeram parcerias com a Oxford, com Harvard, com MIT. Então levaram essas instituições, fizeram parcerias, intercâmbios e melhoraram muito a educação. Segunda coisa, eles colocaram lá processo extremamente simplificado tributário. Sabia que o fato deles ter geograficamente uma localização privilegiada, eles colocaram um porto lá muito bom e tudo, e abriram para todas as empresas do mundo que quisessem se instalar lá. E aí esse ministro, ele, na época, né, quando a gente esteve lá, a gente teve uma reunião com ele, ele contou para a gente o seguinte, todo ano eles marcavam uma reunião com as principais empresas de Singapura e com talvez as entrantes que queriam ir para lá, e o governo perguntava para essas empresas, o que vocês querem que a gente faça para vocês poderem investir mais aqui? Você quer que eu faça estrada? Você quer que eu faça aeroporto? Você quer que eu faça trem, metrô, ônibus? O que você precisa para investir mais aqui? Então, isso chama muita atenção, porque você vê que traz uma atração, uma atratividade muito grande. Né? Agora, você sabe que... eu sou liberal, né? Eu não sou um desenvolvimentista, que é aquele tipo de pessoa que acredita que o governo tem que fazer estrada. Sim, mas dentro disso eu queria te falar um negócio legal. Se você pegar os países mais desenvolvidos do mundo, sabe o que eles têm em comum? O direito de propriedade absoluto. Aqui a gente não é absoluto. Aqui tem a função social, que é o que torna a Constituição socialista. A Constituição nossa é socialista. Né? As pessoas acham que não, mas ela é socialista. Então, ela foi preparada para uma época de socialismo. Só que 2 anos depois, foi em 88, 2 anos depois, caiu o muro de Berlim e falou, não, e agora? Fizemos uma Constituição socialista. Mas ficou. Por causa de 2 anos nós nos demos mal no Brasil. Então, se você tem um direito de propriedade absoluto, você tem um país altamente desenvolvido. É só pegar. Eu desafio qualquer pessoa a pegar os principais países. Aqui não é absoluto. Aqui a gente tem invasão de terra. Sim, e lá você pode defender direito de propriedade, a terra, o cara entrou, você pode matar. Não, é sua, é absoluto. Você faz o que você quiser ali dentro. Aqui não é assim. Você não faz o que você quiser lá dentro, você não faz. Você está falando de defender, não estou falando nem de defender. Estou falando que você não pode fazer o que você quiser ali dentro. Então, a gente não vai ser um país desenvolvido enquanto o nosso direito de propriedade for relativo como é aqui. Tem que ser absoluto. Esse é o primeiro ponto, porque a empresa que quer investir vai falar assim, eu vou comprar uma terra, essa terra é minha. Eu posso, inclusive, meter bala se entrarem lá. Hoje não é assim. O cara quer investir aqui, ele pensa, nossa, mas lá tem isso, tem aquilo, tem invasão de gente. E se não tiver invasão, o governo pode falar que aquilo ali é uma área que precisa. Essa insegurança jurídica atrapalha muito o Brasil. Tem muita razão. Eu acho que... Antes mesmo da gente chegar nesse ponto de Singapura, de perguntar o que vocês querem que eu faça estrutura, a gente deveria trazer uma segurança jurídica maior, valorizando a propriedade. Né? Não, e você tem razão, porque se você pegar... É uma coisa... Inclusive, isso foi uma das coisas que eu também fiz direito, assim, me chamava muita atenção. Eu sempre ficava pensando, gente, o que é posse e o que é propriedade?
apesar de que Deus, né, não passou registro de escritura para ninguém quando fez o mundo, mas realmente é muito curioso, porque a pessoa tem a posse, mas a área é sua, aí você entra na justiça, aí um dia aí tem liminar, não tem, busca apreensão, o cara não sai, aí o cara planta alguma coisa lá e você tem que indenizar o cara ainda para sair da sua terra. Ué, você quer um exemplo pior? Você está na sua casa, né? Vamos dizer que você mora em casa. Entra um bandido lá, sei lá, com sua esposa, suas 2 filhas. Cara, o bandido mal intencionado, ele, um comparsa, você pega uma arma e mete bala nele. Você vai Mete preso. bala. Cara, você vai preso. Assim, alguém vai falar, não, mas legítima defesa. Você sabe, não é assim. Tá Não é louco. assim. Você vai preso e você vai ter que ser. Pode ser até que você responda em liberdade, mas em princípio você vai preso. Você vai ter que gastar com o advogado para você tá provar que foi legítima defesa. E para provar que foi legítima defesa? Uai, não sei, você tá lá no seu quarto. Se ouvir um bandido entrar, aí o cara vai falar, não foi legítima defesa, não. Você podia ter esperado ele chegar mais. Foi de costas. Foi de Tá costas. louco. Pensa bem. Então, assim, é E igual. o que esse é cara ia igual fazer esses- na sua casa? É igual algumas. Pois é, entrou na sua casa à Vai noite. fazer o que na sua casa? Mas Jogar baralho? algumas pessoas falam isso. Você vê a mega operação no Rio de Janeiro, que tem supostos especialistas em segurança falando. Não, mas não tinha que dar tiro. Aí você fala, pô, mas tava com fuzil. Não, dá uma pedrada nele. Assim, Estilingue. Vai pro infelizmente é estilingue. isso que acontece. A gente não tem o direito à propriedade aqui no Brasil. Não tem. Não tem. Realmente essa questão ela é primordial. Até porque também você tem uma insegurança tão grande que foi o caso do Walmart que foi embora do país. Foi embora, né? O Walmart simplesmente, eu conheço bem a gestão que estava lá em São Paulo, né, conhecia, e aí de uma hora para outra, um cliente nosso que alugava o imóvel lá em São Paulo para a administração do Walmart. E o Walmart, veja bem, no Brasil, na época, se eu não me engano, eles eram a 4ª, acho que maior do Brasil, de supermercado, né? Por que eles foram embora? Eles ligaram para o cliente nosso, mandaram uma carta, falaram, nós estamos indo embora. Vamos entregar tudo, entregar a sala, vamos pagar... Eles tinham acabado de reformar a sala. Aí nós fomos entender o que estava acontecendo, e falou o seguinte, o Walmart, no mundo inteiro, o faturamento do Brasil era 0, alguma coisa. Muito pequeno. Porém, era 90% dos problemas. 90% dos problemas do Walmart eram no Brasil. Era trabalhista, era fiscalização, era agência, era alvará, era tanto pepino que os caras falaram, cara, não vale a pena esse esforço todo para a gente não ser o líder, né? Era 4º, mesmo assim, não sei, bilhões, era bilhões de faturamento, os caras abandonaram tudo isso e simplesmente foram embora, né? Porque o cara, perdemos todo um investimento, os caras não querem expandir mais aqui, mas realmente quando você para pensar é o seguinte, né? Até na nossa própria vida, eu vejo muitas pessoas se perguntando, será que eu vou continuar no Brasil? Será que eu quero os meus filhos vivendo aqui? Às vezes o cara pode ir num lugar muito mais simples, talvez o Uruguai, talvez, agora dizem que o Paraguai está muito né? bom, O enfim. Paraguai está muito seguro hoje em dia, né? Não estou falando nem de tributário, que é maravilhoso. É segurança. Pois é, aí você vai ter um ambiente mais tranquilo para cuidar dos seus filhos. Às vezes não é nem porque um país mais rico, às vezes é um país mais simples, mas você consegue ter uma tranquilidade, né? Então eu vejo muito isso. E eu fico assim, essa luta, né, que eu acho que virou até uma retórica do bem contra o mal. Não existe bem contra o mal. O que existe é o que é certo e o que é errado. O cara andar de fuzil é certo, independente se ele é bandido ou não. Qualquer pessoa andar com fuzil, se ele não tiver com as licenças, se for o cara andar na rua com fuzil, pra quê? Tá no meio da favela, verdade, assim, nas comunidades. E eu vou até mais além. Eu sou CAC, né? Que é o caçador, atirador e colecionador. Apesar que não estou praticando, né, nos últimos anos, mas adoro armas, praticar e tudo. E eu já te adianto que fuzil não é passível de licença. Então, assim, se o cara tá andando com fuzil, você pode ter certeza que é um bandido. Pois não sei se foi o Witzel na época, sem querer politizar, mas foi ele que eu falou. lembro do guarda-chuva e tal. Se tiver mas com não fuzil, tem, assim, eu usei o exemplo que eu sou CAC, porque assim, em tese posso ter armas. Sim. Lógico, não posso andar na rua com a arma, tem um jeito certo para levar para o clube e tal, mas fuzil não é uma arma passível de um CAC ter. Não é. Fuzil não. Fuzil não é possível uma pessoa, um civil ter. Mas, Claré, dentro da sua criação, né, voltando um pouquinho lá nas suas origens e tudo,
você se considera ítalo brasileiro, né? O seu avô, a sua avó eram de origem italiana? Isso, A minha bisavó, né? Dos dois lados, na verdade. Tanto meu pai quanto minha mãe são do sangue italiano, né? Eu tenho cidadania italiana, meus meninos também têm. E eles vieram da Itália, foram para Lavras ou não? Na verdade, chegaram, né, ali por Santos, né? E depois foram para o sul de Minas, lá para Lavras, né? Tá, dos dois lados. Então, tem uma divisão, aí chega em Santos, um vai para o Rio Grande do Sul, outro vai para Minas Gerais. Entendi. E tudo. Mas, e aí chegaram lá, né? Eram, obviamente, lavradores, né? Que mexiam com roça e tudo. Um deles, salvo engano, até mexia com sapato, era sapateiro. Mas vieram em busca de uma vida melhor, né? Não eram pessoas abastadas na Itália, né? Existiu muita gente que queria uma vida melhor e veio para o Brasil. E eu tenho muito orgulho disso, sabe? Eu gosto muito de tradição, de história. E tanto família. É que fiz questão de... família, fiz questão de já buscar, assim que meus filhos nasceram, a cidadania deles também, para garantir. Claro. Até hoje mudou. Não sei se você sabe, a lei italiana mudou. Hoje está muito restritiva. Hoje eu não conseguiria a cidadania dos meus filhos. Não. Hoje. Mas parece que eles estão com um projeto de mudar? De querer voltar. Eu até estou falando porque antes era sangue. E os sanguíneos, né? Você precisava ter o sangue italiano, você tinha que comprovar que seu sangue é italiano. Como comprovar? Certidão de nascimento, ligação até o italiano. Resolveu, você é italiano, tá aqui, passaporte, tudo certinho. Vota, inclusive quando tem votação, eu voto. Chega lá na minha casa, né? Direto da Comune, Comune é a cidade, lá era de Fabriano, que é a capital do papel, né? Eles produzem muito papel legal. Lá. Perto de Milão ali? Perto de Assis, é pro leste ali. O estado, né, vamos dizer assim, lá a regional, agora me falha o nome do que eles usam lá, é Ancona. Ancona que é a região lá, a região legal. De Ancona. É no leste. Já foi lá? Lá em Fabriano não, quero ir em Fabriano. Na Itália já fui algumas vezes, graças a Deus. Mas Fabriano é muito pequenininho, né? É um negócio assim, você nem dorme lá. Mas meus pais foram. Pais foram lá. E eu quero até levar meus filhos. O Claré que é italiano? Não, o sobrenome que, na verdade, o sobrenome do meu pai, que é italiano, é Biavati, ele não tem o sobrenome, e da minha mãe é Furbetta. Então tem o Biavati e tem o Furbetta, tá? Então você tem dos dois lados, né? Tem dos dois lados, mas eu peguei a cidadania via minha mãe, porque já estava tudo certinho na época e tal, e ela já tinha, então foi fácil. Agora eu acho muito legal isso, assim, porque é um patrimônio para meus filhos, sabe? Assim, amanhã, claro. Se eventualmente quiserem morar lá na Itália, você tem estudo garantido, claro. Gratuito, entre aspas, né? Você tem escola. É uma opção, é uma alternativa. Não gostaria que eles saíssem do Brasil, mas a gente sempre tem que ter um plano B, né? Não, com certeza. E parece que tem, o que eu fiquei sabendo, a gente também está com esse processo, esse procedimento lá e tudo. Tinha umas discussões, porque se fosse origem materna ou origem paterna, tinha discussão jurídica, tinha que entrar na Mas ganha no Tribunal de Roma, se for origem materna. E aí eles estão discutindo agora, eu fiquei mais recentemente, fiquei sabendo que eles têm um grupo que estava querendo voltar com essa parte, enfim. Porque foi uma decisão um pouco ideológica, que a primeira-ministra é o que eles chamam de extrema-direita. Mais radical. Mais radical. Aí ela falou, não, está com muito italiano vivendo fora da Itália, sem relação nenhuma com a Itália. Então eu vou cortar. Por exemplo, quando eu tirei dos meus filhos, o último foi há 3 anos, bastava ter o sangue. Então eu chegava lá e falava, eu sou italiano, está aqui meu documento de italiano, está aqui a certidão de nascimento e a tradução juramentada, 30 dias vinha a certidão dele italiano, já pegava o passaporte. Hoje não. Hoje, para fazer isso, eu teria, se eu não tivesse pedido, vamos dizer que eu tenho um terceiro filho, para pedir para ele, eu tenho que morar 2 anos na Itália. Não basta ter sangue. Então é um negócio meio inconstitucional, porque ou é os sanguíneos, ou é morar. Então, assim, o Brasil, você tem que estar aqui, nascido aqui. É diferente. Então, eu acho que isso cai, sabe? Eu acho que isso cai. Você ouviu falar que eles estão com isso. Mas mudando um pouquinho, assim, dentro do ponto de vista do Claré, né? Assim, nos seus pensamentos, aqui que você pensa para o futuro. O que você pensa? Você pensa em continuar contribuindo na área pública? Você pensa privado? O que você pensa do Brasil? Você acha que, acho que o Brasil tem jeito de mudar? Você acha que vai mudar? Você quer continuar tentando fazer isso? Ou você pensa, não, vou embora, ou quero criar meus filhos? O que você pensa assim? Porque você tem essa experiência dos dois lados, né? Tanto da área pública
quanto da área privada? O que você... Eu gosto muito da área privada. É um negócio que a gente vê muito resultado rápido e a gente tem liberdade, mais liberdade, sabe? Na pública, você recebe muito mais críticas. Qualquer posição que você tiver, você é criticado. Então, a privada te dá liberdade, mais tranquilidade. Mas você sabe que a pública é quase que uma cachaça, cara, porque você sabe que você está afetando a vida de tanta gente. Você pode ajudar tanta gente. Você está afetando positivamente a vida de tanta gente. Eu lembro quando eu fiz direito, eu falei assim, pô, eu vou fazer direito porque com uma caneta você pode ajudar muita gente. E pode. E quando eu fui para o público, eu falei, pô, essa caneta pode ter uma tinta maior, sabe? Eu posso ajudar mais gente ainda. Afetar mesmo, eu falo, ajudar fica parecendo uma coisa meio hipócrita, quero falar que eu sou bonzinho. Então, por isso que eu gosto de afetar, afetar positivamente a vida das pessoas. Claro. Então, eu gosto muito da área pública, assim, é um negócio que eu não sei se eu vou durar muito mais tempo nela, porque eu também não sei se eu gostaria de participar de um governo que não pensa como eu, né? Que eu só participei do governo Zema e Matheus Simões, são pessoas que têm meu respeito máximo aqui, eu ponho minha mão no fogo por eles. Mas eu não sei em outro, talvez eu não iria querer, sabe? Mas assim, podendo ter a liberdade de fazer o melhor sem corrupção, sem sujeira, que é o que tem hoje, eu gosto muito do público. Mas eu adoro o privado também, assim, eu não tenho esse problema. Eu gosto de falar que eu tenho um plano para onde que eu vou chegar. Não tenho. Eu procuro fazer o meu melhor onde eu estou e ver o que as coisas acontecem. Agora, sobre o Brasil, eu tenho uma frase que eu acho muito legal, até do Marcel Van Hatten, lá do Sul, lá, que é deputado federal, que fala alguma coisa nessa linha, assim, de que eu não quero morar em um país diferente, eu quero morar em um Brasil diferente. E eu concordo com ele totalmente, eu quero morar num Brasil diferente. E se eu estou aqui é porque eu tenho esperança, eu acredito. Mas nós estamos longe ainda. Não, eu fico vendo assim, eu vou contar uma coisa que aconteceu. Várias coisas aconteceram no Japão, mas isso em 94, olha pra você. Você sabe que você tem um negócio muito doido. Morei no Japão, um negócio assim, que você devia escrever um livro. Quando eu falo, coisa eu até escrevi, assim. Quer dizer, estou escrevendo. Tá escrevendo? Mas, quando lançar, você fala pra nós, porque assim, não faz lá. sentido uma pessoa morar no Japão, não. Pois é, eu fiz high school, mas na época eu gostava de luta. Você foi aprender japonês? Não, porque eu gostava muito de luta. Qual luta? A vida toda. Eu fiz capoeira, kung fu, karatê, jiu-jitsu, né? Até faixa preta aqui pelo Draculino, boxe, sempre gostei. O cara vê você na rua, não quer brigar. Vou bater nesse cara aqui com esse cabelinho de gel aqui, vai apanhar até... Não, mas até que engraçado. Você fez no ponteio? Eu fiz no ponteio. Na verdade... Se eu te falar que eu fiz 1 ano de jiu-jitsu com o Draculino, você acredita? Acredito. Em 1999. E tinha lá o Danilo e o Valide. Danilo e Valide. Eles ainda existem? Existem, estão lá até hoje. Mandar um abraço pra turma lá. Só fiz 1 ano. Apanhei igual um cachorro, desisti. Eu comecei antes até dele vir pro Belo Horizonte. A gente começou, na realidade, os primeiros a treinarem foi o Rodrigo, meu irmão, o Dionísio. E eles começaram bem antes, até com o André Fio começou lá atrás. Depois veio para Belo Horizonte, né? Veio o Libório, o Bebel, o Miguel. Aí veio com a Carson Grace. E depois veio o Draculino, que inclusive foi primeiro para a Versa. Inclusive o meu irmão ajudou na época o Draculino ir para o Ponteio. Tinha um gerente lá que era muito amigo do meu irmão. O pessoal tinha ido embora. Mas enfim, então Aí você foi por causa de luta. Eu gostava, já tinha nos Estados Unidos, mas então sempre eu gostei da cultura oriental, achava bem legal e tudo, mas foi um transformar de vidas, mas muitas coisas que infelizmente eu vivi lá, eu não consigo nem mensurar a viver aqui. Mas uma coisa me chamou muita atenção, que foi o seguinte, eu morava numa cidadezinha muito pequenininha no interior do Japão, chama Kanzaki. E ao lado da minha casa, eles começaram a fazer uma obra. E a gente mexia com obra aqui, assim, né, aluguel de equipamento. Eu ficava prestando atenção porque tinha um japonês fazendo a obra, ele estava fazendo meio fio. Rapaz, mas ele estava gastando, assim, muito tempo fazendo meio fio. Eu pensava, será que esse cara está enrolando? Ele media, olhava, colocava a régua, voltava no outro dia, olhava. Eu fui lá conversar com ele. Falei, pô, tô vendo que você tá fazendo isso aí, esse meio fio. Pô, mas parabéns, pô, você tá aí gastando um tempo danado no meio fio. Ele falou assim, o negócio é o seguinte, eu tenho muito orgulho de fazer esse meio fio aqui e, primeiro, não acontecer esse acidente com ninguém cair aqui aonde eu fiz.
E segundo, eu tenho muito orgulho de estar há mais de 1000 anos esse asfalto aqui que eu fiz, que vai passar o meu filho, o meu neto, o meu bisneto, todo mundo vai passar por esse meio-fio aqui e vai... Eu vou ter muito orgulho de ter feito isso muito bem feito. Então isso me chamou muita atenção, porque na época eu ficava vendo aquelas, né, Brasil, aqueles tapa-buraco, o cara todo ano, o cara tapava o buraco para deixar mais buraco para depois... E não pensa no próximo. Então isso lá era uma coisa que eu ficava assim muito impressionado, porque não era alguém que pediu para ele fazer isso, mas ele tinha orgulho de falar, olha, eu vou fazer o melhor meio fio. Nós não estamos falando de uma coisa, né, uma coisa é a cultura simples, que a gente falou, né? É a cultura. Quando eu falo, por exemplo, que eu sou totalmente contra cotas, né? Exatamente por isso. A cota não vai trazer igualdade de gênero, a cota não vai acabar com o racismo, não vai. Não vai fazer nada disso. O que vai fazer é a conscientização. É a conscientização que a gente tem que ter, que não importa se é homem ou mulher, que importa se é bom ou ruim naquele serviço. Sim, claro. Não importa se é preto, branco, amarelo, a cor que for. Aliás, o Brasil... É muito difícil ter um branco e um preto. É miscigenado, é tudo miscigenado. Todos nós somos miscigenados. Um grau ou outro. O preto mesmo, que é preto africano, é raro você ver. E o branco, brancão mesmo, também é raro você ver. Todo mundo tem. Então, assim, todos somos brasileiros. Então não adianta também esse negócio de cota, só vai arrumar confusão. Por que não a cultura? Cultura do tipo, cara, pouco importa a cor do cara, pouco importa o sexo da pessoa. Claro. Então tem que ser cultura, não é cota, não é forçar a barra, que é o Japão, olha aí o Japão, que maravilha. O cara consciente, ele fez aquilo por conta de uma cultura, que ele acredita que tem que ser o melhor. Realmente a gente precisa de muita ainda alteração, né, nessa questão cultural. Mas, Clare, eu te agradeço demais, né, esse bate-papo. Eu acho que a gente tem papo aqui para ficar aí por muito, muito tempo batendo papo. Vai ser uma honra tê-lo aqui de novo para conversar sobre vários outros Vamos temas. fazer o volume 2. Com certeza. Mas a gente sempre aqui nesse nosso bate-papo, no podcast, a gente pergunta, né, assim, o que você poderia deixar de legado, o que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo, que poderia, assim, né, deixar de mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo e que possa, né, assistir esse vídeo aí, que vai durar muitos e muitos anos, vai mostrar para os seus netinhos, eu fui lá no Felipe. Aqui. Vai ser igual o meio-fio do japonês, né? Exatamente, né? Vai ser igual o meio-fio do japonês. Eu deixaria uma mensagem, o seguinte, assim, um negócio que eu falo muito, né? Não terceiriza a responsabilidade do que você errou, né? Você errou, cara, a responsabilidade é sua. Eu joguei mal porque eu tava com dor de cabeça. Não, se tava com dor de cabeça é um problema seu. Eu não passei de ano porque tinha um barulho de fora do meu quarto. É um problema seu. Você podia ter feito alguma coisa. Pedido para morar na casa de alguém, sei lá, ido conversar. Então, assim, a coisa que mais me incomoda é quem terceiriza a responsabilidade. Então, assuma suas responsabilidades. Eu acho que é um bom começo. Assumir responsabilidade pelos seus erros. Muito legal. Você por acaso fez Legendários? Não fiz. Não fiz. Recomendo. Eu fiz, mas eu vou dar um spoiler aqui, né? O Igor, doutor Igor aqui já fez também. Católico pode fazer? Que eu sou católico. Pode. Qualquer um espírita, católico, achei que era só bandista, qualquer um pode fazer. Não é só evangélico. Não é da igreja evangélica. Não, o programa Legendário não é para a igreja. Eu tô perguntando uma boca, tem vários pessoas. Amigos que fizeram. Inúmeros amigos que fizeram. Eu tô meio por fora, porque coincidentemente todos são evangélicos. Eu achei que era algo da igreja. Não, engraçado, até que não. Eu fiz um agora, a grande maioria era católico. Olha pra você ver. Então não tem nada a ver. Não, é cristão, não. Vamos dizer assim. Cristão. Tá. O foco é cristão, comportamento, família, muito família. E você fez? Fiz e você atualmente... fez onde? Porque o que acontece? Tem vários, né? Existem vários, na realidade eles falam que são várias pistas, né? São as montanhas que você vai, cada uma num lugar. Eu já servi em vários lugares, em várias pistas. Já fui em vários locais, então. Já, vários, assim... Eu acho que fui 4 total. Mas tem gente que vai a 30. Que é tão bom. E você vê tanta transformação. Eu tenho um primo que fez, sei lá, perto de Sete Lagoas. Tem um amigão que mora em Orlando, fez em Orlando. Tem de tudo. Tem. Mas eu recomendo, eu tinha até um pouco de preconceito. As laranjinhas, né? Não sei o quê. Mas, rapaz, depois que eu fiz,
eu me redimi, porque eu vi tantas transformações, tantas legal, coisas cara. tão legais, mas um spoiler que eu gostaria de dar aqui, né, sem contar o contexto inteiro lá, porque é um negócio muito Todo transformador. mundo fala que é. Eu, né, te recomendo e recomendo todos que estão assistindo a fazer, porque realmente é um transformar de vidas, né? E não é para ninguém, não é para mostrar, não é para nada, é para você mesmo. Mas tem uma coisa lá, uma prática que eles, né, que tem dentro do Legendários lá, que é uma parte que fala exatamente: assuma os seus erros. É isso aí. Que é uma coisa assim. Então eu tô alinhado com o Legendário. Você tá, por isso que eu te perguntei, você já tá, Isso aí, tá cara, lá. isso aí já é um avanço muito grande. E eu conheço muita gente, você deve conhecer também, que adora terceirizar a responsabilidade. Cara, isso me incomoda de um tanto. A culpa foi do fulano de tal. Cara, isso é chato demais. Quando você assume a responsabilidade, é libertador. Não recebi o e-mail, então... É. Ou então, já mandei o e-mail, cara. Isso aí. Realmente a gente fica com essa... Né? Mas, meu amigo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Inclusive, nós estamos já fazendo um convite aqui para o seu pai estar aqui com a gente. Eu nem sei se você sabe, mas eu conheci o seu pai antes de você. Foi, eu sei. Nós fizemos uma viagem, né? Exatamente, fizemos uma viagem, mas foi uma viagem maravilhosa. E batemos papo, e ficamos grandes amigos. E aí depois nós encontramos, né, lá na Você tá com a idade mais perto dele do que de mim. Pois é, eu tô passando voltando velocímetro. Eu não tenho problema com isso. Você já tá tranquilo. Mas é isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço muito aí aos nossos telespectadores, ouvintes, as pessoas que participam aí do nosso podcast. As pessoas mandam, chama fulano de tal, né, participam. E o objetivo é realmente deixar o vídeo, porque é uma forma fácil, prática e objetiva de você transferir conhecimento e ficar aí eternamente. Então, muito obrigado pela sua participação aqui e espero marcar novamente para a gente bater mais um papo aqui. Isso aí, obrigado. Muito obrigado, Até a próxima. meu amigo. Valeu.